Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler dos versos 22 a 33. Depois você deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos estudar esta passagem. Vou fazer esta leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos em embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento. Somos gratos pela Tua palavra, ó Deus. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos ensina a cada dia. E o Senhor Deus nos dá provas do Teu amor, do Teu cuidado para conosco. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, agora nesse estudo, e que possamos entender como o Senhor cuida de nós, mesmo nas maiores tempestades, e que possamos, ó Deus, ser fortalecidos na nossa fé, para que em todo tempo sejamos em paz, confiando no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma passagem muito rica de significados, comparações que nós podemos fazer, sempre tendo cuidado para não exagerar, nas comparações, mas Jesus sempre falou por parábolas, e essas histórias, elas não querem apenas falar sobre uma tempestade, um barco numa tempestade, mas sim nós podemos extrair aqui vários significados em relação aos problemas da vida que nós enfrentamos, e assim por diante. Então nós vamos estudar um pouquinho esta passagem com este tema: certezas na tempestade. Versículo 22: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Logo a seguir é a ideia da sequência do texto. Aqui falava sobre a multiplicação dos pães. Então, logo após esse momento, o que o Senhor Jesus faz? Ele fala para os seus discípulos que eles deveriam embarcar. Vocês peguem o barco e vão indo em frente, enquanto eu fico aqui despedindo as multidões. Interessante que essa palavra despedindo as multidões é exatamente mandar embora o povo, O povo queria ficar lá. O povo não entendeu completamente aquilo que estava acontecendo. A ideia do pão ficou muito forte, na mente daquelas pessoas, o pão físico. Muitos ali não entenderam que aquilo era um significado de que Jesus era o pão da vida, Ele dava a vida, Ele dava a verdadeira salvação. Então, o que acontece aqui? Jesus manda o povo embora, e Jesus manda os seus discípulos embora, e fica ali sozinho
para orar. A gente já, de certa forma, sempre fica fazendo perguntas, né, ao texto. Por que Jesus mandou os discípulos partirem? Por que ele não ficou ali com os seus discípulos? Alguns comentaristas falam que provavelmente a ideia de Jesus mandar os seus discípulos embora é porque eles poderiam ser influenciados pelo clima que estava sendo formado. Qual que era esse clima? De coroar Jesus como rei. Se nós lermos uma passagem paralela desta mesma história, João 6, 14 e 15, diz que depois de ver o sinal miraculoso de Jesus, ou que Jesus tinha realizado, que é a multiplicação dos pães e peixes, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, algumas pessoas dizem que a ideia de Jesus falar para os discípulos irem ainda, vai à frente, para eles não atrapalharem, que se eles ficassem ali, talvez eles até achariam que Jesus deveria ser coroado rei. Eles falavam, né, quem é o maior, quem é o melhor, e eles poderiam ser impulsionados pelaquela multidão. Jesus achou melhor que eles partissem e que eles ficassem longe dele naquele momento, do que ficar ali. Nós não sabemos todos os significados. Essa aqui é apenas uma ideia. Certezas na tempestade. E aqui a gente já pode ver a primeira certeza. Ele nos trouxe aqui. Quando nós lemos o versículo 22, diz: Jesus compeliu os discípulos a embarcar. Jesus compeliu os discípulos a embarcar. Nós percebemos que o próprio Jesus fala com seus discípulos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Quem falou para que os seus discípulos estivessem indo para longe? O próprio Jesus. Falando para que os seus discípulos entrassem naquele barco e fossem para longe. Para onde que Jesus estava mandando eles? Para a tempestade. Jesus conhece todas as coisas. A tempestade não foi surpresa para Jesus. Nós vemos aqui algo curioso, que podemos também fazer a seguinte pergunta, né? Por que Jesus os mandou por meio dela? É a pergunta que nós fazemos. Por que Jesus permite que nós estejamos entrando em certas tempestades? E muitas vezes é Jesus que está mandando a gente para essas tempestades. Eu achei muito bonita a explicação de um dos comentários que diz: porque os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus do que em terra com as multidões e fora da vontade divina. Então nós vamos percebendo aqui que ele exatamente diz que era a vontade de Deus. Ele os levou para lá, ele nos trouxe aqui. As tempestades, elas são para correção na nossa vida. Quando nós cometemos algo falho, quando nós estamos fora da vontade de Deus, algumas vezes nós vamos para dentro da tempestade. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele estava contrário à vontade de Deus, ele foi para dentro de uma tempestade. Era uma forma de Deus corrigi-lo. Mas também na vontade de Deus, isso que é o mais, digamos assim, estranho para nós, né? Também na vontade de Deus, algumas vezes nós vamos para tempestades, para mais e mais sermos aperfeiçoados. E nós vemos os seus discípulos precisavam ser aperfeiçoados. E nós vemos aqui essa lição de que se Ele nos manda, ou se Ele nos trouxe aqui, em meio a essa tempestade, é porque realmente Ele vai nos sustentar em meio a essas tempestades. Aqui a gente já pode tirar então aquele equívoco, né? Aquela ideia de que obedecer à vontade de Deus
ou você vai navegar somente em águas tranquilas? Muitas vezes você busca a vontade de Deus e aparecem muitas tempestades. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Essa é uma certeza. Não sei qual a tempestade que você já passou, vai passar ou está passando, mas muitas vezes você pode dizer: não, foi o Senhor que me trouxe aqui. Há um propósito do Senhor nessa tempestade na qual eu estou vivendo. Essa é uma certeza que nós podemos ter. Em segundo lugar, nós podemos ter uma certeza em meio à tempestade: Ele está orando por nós. Versículo 23 e 24, aqui diz: despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui podemos ver mais um motivo, né? Por que Jesus despediu a multidão? Jesus despediu os seus discípulos ou mandou-os ir à frente? Ele queria um tempo de oração sozinho. Mas Jesus estava orando e ele não sabia o que estava acontecendo ao redor dele, ou lá a distante no barco. Sabia de todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas. Marcos 6,48, que é também paralelo a este versículo, a esse texto, diz que vendo-os em dificuldade, Jesus estava vendo, orando e vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, que é entre 3 e 6 horas da manhã, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Aqui não fala sobre o que Jesus estava orando, mas nós podemos ter certeza de que um dos motivos da oração dele era sobre os seus discípulos, porque ele os chamou. Os seus discípulos são parte importante do ministério da palavra de Deus. Ele estava orando por eles, ele estava cuidando deles. Enquanto eles estavam na tempestade, eles não estavam desamparados, sozinhos. Eles estavam sobre esta oração de Jesus. Também de um comentarista é a seguinte frase: se soubéssemos que Jesus está na sala ao lado orando por nós, certamente sentiríamos mais coragem para enfrentar a tempestade e fazer a vontade dele. Se soubéssemos que Jesus está na sala ao lado orando por nós, certamente sentiríamos mais coragem para enfrentar a tempestade e fazer a vontade dele. Eu estava pensando em relação à oração, né? Como nós sabemos que a oração ela é muito importante para essa cobertura, para essa paz na nossa vida, para que nós estejamos alcançando objetivos, para que nós estejamos enfrentando dificuldades. Qual é a primeira coisa que você lembra quando você está enfermo? É de orar. E quando você está muito enfermo, tem que fazer uma cirurgia, é pedir para todo mundo orar, não é? Eu lembro que quando eu estava lá no seminário, isso há uns 30 e poucos anos atrás, eu quebrei meu tornozelo, né? Em 3 partes, e quando eu fui lá, o médico falou que tinha que fazer cirurgia, colocar pinos e parafusos e mais não sei o que. Hoje em dia parece fácil, né, falar cirurgia de pino e parafuso, mas 30 e poucos anos atrás, né, você entra em pânico. Primeira coisa que eu fiz, eu acho que existia telefone naquela época, eu liguei lá na secretária da igreja e pedi para ela colocar meu nome no boletim. Queria que a igreja estivesse orando por mim. E agora imagine, irmãos, se a gente sente esse conforto, eu pedi para a igreja orar, eu posso descansar um pouquinho mais. Imagina, e nós precisamos ter esse conforto de saber que Jesus intercede por nós. Você está passando por uma dificuldade, Jesus sabe, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos.
Romanos 8,34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus não só intercede por nós. O que o texto diz? Que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou por nós, e que Ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Essa é a cobertura que nós temos na oração de Jesus. Jesus não está só ao lado, Ele está conosco. Jesus não está distante, inatingível, que não enxerga. Ele está nos céus, mas o céu não há distância para Jesus. Ele enxerga tudo que se passa, e Ele vê tudo que se passa aqui na terra, e Ele cuida de todos nós. Ele está ciente dos nossos medos, dos nossos problemas, e essa é uma certeza que nós devemos ter na tempestade, que o Senhor Jesus intercede, que Ele está orando por nós. Em terceiro lugar, Ele virá até nós. 14:25 diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Eu sei que às vezes parece, e nós temos essa impressão de que Jesus está distante. Costumo dizer que é a gente que está distante, né? Jesus não está distante, mas a gente se distancia de Deus a ponto de parecer que Ele está distante. Quantos salmos são verdadeiros gemidos de desespero, quando os salmistas se queixam até mesmo de uma indiferença de Deus. Mas graças a Deus, nesses mesmos salmos, na maioria deles tem o quê? O momento em que ele fala: aí eu encontrei, aí o Senhor ouviu e atendeu a minha súplica. E assim é conosco, irmãos. Nós passamos por momentos em que nós podemos sim clamar e reclamar: onde está o Senhor? Eu não estou enxergando. Mas como é bom, no momento seguinte nós percebemos que Ele veio até nós. Imagine aquelas pessoas naquela tempestade. Acabaram de ver um milagre de multiplicação de pães, estavam com Jesus, agora falam: mas Jesus mandou a gente embora para morrer aqui, sozinhos, nesse mar, nessa escuridão, nessas ondas enormes. Jesus vem ao nosso encontro durante a tempestade. Talvez Ele não chegue no momento em que nós desejamos, mas é certo que Ele virá. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Também um parágrafo de um comentário que diz: o mestre esperou até o barco estar o mais distante possível da terra, até não haver nenhuma esperança do ponto de vista humano, a fim de testar a fé dos discípulos. Nós falamos há pouco, né, que eles estavam sendo treinados, que eles estavam sendo assim capacitados para a obra. A fim de testar a fé dos discípulos, teve de remover qualquer recurso humano que os fizesse sentir seguros. E é curioso isso, né? Se eles estivessem ali pertinho e Jesus fizesse um milagre de curá-los, de ajudá-los, talvez haveria qualquer dúvida se foi realmente necessário Jesus. Nós falamos a semana passada, se Jesus tivesse mandado eles pescarem num lugar propício, numa hora propícia, onde tivesse muito peixe, talvez eles falariam: ah, Jesus, até a gente sabe pescar desse jeito. Mas Jesus falou: lance a rede aonde não tem peixe, porque eu mando os peixes para cá, e se não mandar, eu sei onde eles estão. Então Jesus permitiu que aquele barco fosse para longe, e que balançasse bastante. Aí Ele apareceu. Quantas situações nós vivemos assim, irmãos? Em enfermidade, em luto, em dificuldades mais diversas, e você fala: olha, agora não tem mais jeito. É a hora que Jesus chega. Por que Jesus andou sobre as águas? Olha que interessante essa frase. Para mostrar aos seus discípulos que a coisa que mais temiam, o mar, era apenas um caminho para que se aproximasse deles.
O que eles temiam? O mar. E Jesus anda sobre o mar. Ele não estava andando sobre uma piscina com água parada. Ele anda sobre um mar bravio. É disso que vocês têm medo? Isso eu domino. Eu acalmo. Eu ando por sobre essas ondas. Quantas situações difíceis que nós passamos, irmãos. E nós descobrimos que elas servem para nos aproximar de Jesus. Curioso, e quando Jesus se aproximou, parece que eles tiveram mais medo de Jesus do que medo das águas, né? Porque antes não falou tanto de medo, mas diz aqui o texto que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Por que os discípulos ficaram com medo? Porque não reconheceram Jesus. Mas realmente você esperaria Jesus vindo de um barco, ou de qualquer forma, né? Menos andando sobre as águas. No caso deles, né? Por que Jesus não foi reconhecido? Eu creio que eles não estavam procurando por Jesus. Interessante que em meio à tribulação, o que a gente faz? A gente tenta acalmar as águas, a gente tenta remar. Muitas vezes a gente não busca tanto Jesus. Qual foi a palavra de Jesus para aqueles que estavam com medo? Tenha bom ânimo, sou eu, não temais, estou aqui com vocês. Em momentos de tempestade, às vezes nós não enxergamos Jesus, mas Ele se apresenta. Ele se apresenta a nós. Fala: estou aqui, vocês não precisam ter medo. Qual momento é esse que nós não vemos Jesus? É quando nós estamos em desespero. É quando nós achamos que está tudo sobre o descontrole, né? Não é sobre o controle não, é sobre o descontrole. E há na nossa vida algum momento que está sobre descontrole, que está sem controle, que está perdido? Não há. Na nossa vida nunca existe esse tempo. Nós estamos seguros em Cristo, passando por maiores adversidades, está tudo sob controle. Nós não enxergamos, nós não sabemos. Essa é mais uma certeza que nós devemos ter na tempestade. Ele vem até nós, com certeza Ele virá até nós. Quarto e último lugar, Ele nos ajudará a crescer. Já falamos um pouco disso, que era a propósito dessa tempestade, ajudar aqueles discípulos crescerem. Eles estavam conforme a vontade de Deus, porque foi o próprio Jesus que mandou eles entrar no barco e vocês devem ir, vai lá para o meio da tempestade. Jesus não deve ter falado isso, né? Vai lá para o meio da tempestade. Falou: pega o barco e vai. Eles estavam sobre a ordem de Deus. Mas para que a partir daquilo eles pudessem crescer. Repare que Jesus iria deixá-los em um momento, né? Iria subir aos céus, eles iam continuar o seu trabalho. Eles precisavam aprender mais a andar sozinhos. Aqui eu imagino um pouco a figura de um pai, que quando tem seu filho pequeno, ele anda com seu filho, ele faz tudo pelo seu filho, dá comida na boca, troca até a fralda do filho. Mas quando o filho começa a crescer, as coisas vão se desapegando, uma após a outra, não é? Não seria estranho se você tivesse um filho de 30 e poucos anos, que você, toda vez que ele fosse atravessar a rua, você pegasse na mão dele, atravessasse, você tivesse que andar com ele o tempo todo? Com o coração partido, você vai deixando que seu filho vá andando sozinho, tomando o seu rumo, cuidando da sua vida. Mas se vem uma dificuldade, quem que vai acolher? Quem que vai ajudar? Além de Jesus? São os pais. Eles estão ali. Eles não desapareceram do mundo. Eles estão ali para ajudar os seus filhos. Eu imagino um pouco assim a ideia aqui. Quando Jesus vai
Falando, vai um pouquinho lá sozinho, eu vou aqui orar. Vocês têm que tomar o seu rumo. Na hora que apertou, Jesus foi. Isso foi uma grande lição para eles, principalmente para um personagem, Pedro. Ele anda sobre as águas. Versículo 29. No versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Até o momento em que Jesus chega e fala: olha, acalmem, sou eu. Provavelmente as águas já devem ter diminuído um pouco, e eles já sim conseguiram ver que era realmente Jesus, ou estavam ainda mais ou menos na dúvida. Mas você ter fé lá no barco sentado é uma coisa, mas como Pedro dizer: então se és tu, me chama que eu vou aí. E o que Jesus disse? Vem, sob a tua palavra. Pedro foi. E o que aconteceu com Pedro? Ele andou sobre as águas, sob a tua palavra. Olha que interessante. Não há impossíveis, né, sobre a palavra de Jesus. Se Jesus mandar andar sobre as águas, é certo que você poderá andar sobre as águas. O quanto Pedro pode e deve ter crescido, aprendido nesse momento. Sabemos que Pedro depois olhou para as águas e começou a afundar, mas isso aqui não tira o mérito de Pedro, porque ele, começando a submergir, ele gritou: salva-me, Senhor. Então repare que o que fez com que ele fracassasse um pouquinho naquele momento? Tirar os olhos de Jesus. Mas quando ele percebeu que ele iria afundar, ele faz o quê? Volta novamente para Jesus. O que faz nos apavorar em meio à tempestade? Tirar os olhos de Jesus. Quando a gente está com Jesus, eu gosto muito do Salmo que diz que aquele que teme ao Senhor, né, não se atemoriza das más notícias, com aquele que tem o coração firmado no Senhor. Então nós somos fortes, mas todos nós somos como Pedro. Em certos momentos nós damos uma olhadinha, né, e diz que não pode olhar para trás, né? Devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Na tempestade, manter os olhos fixos em Jesus. E essa foi a aula que Pedro teve, né? E novamente ele se fortalece. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Ou seja, não precisa afundar. O cristão não precisa afundar. Olha para Jesus, pega nas mãos de Jesus. Não precisa afundar, não precisa duvidar, não precisa ficar vivendo olhando para o tamanho das ondas. Quantas vezes a gente gasta muito tempo olhando para os problemas, contando os problemas, e aquele hino diz que nós devemos contar as bênçãos. Contar as bênçãos. Gosto muito desse tema, né? Do meio cheio, meio vazio, para que lado que você olha. Sempre gosto de ressaltar, não é que você vai simplesmente fazer vistas grossas aos problemas, mas é não ter uma atitude pessimista de só enxergar os problemas, de achar que relatório é relatar problemas, de achar que contar o que aconteceu no seu dia é contar os problemas. Não é isso. Não podemos esquecer as bênçãos de Deus, as alegrias de Deus, e essas que nos motivam. Nós vemos muitos homens de Deus que sofreram por muitos anos. Essa semana eu vi um texto falando sobre Calvino. Eu não tenho anotado aqui, mas em outra oportunidade vou ler, falando a respeito das dificuldades. Eu nunca tinha ouvido falar tanto das dificuldades que ele passou. Muitas dificuldades. E aí no final, quem estava escrevendo o artigo disse, e a gente não vê uma frase dele falando sobre os seus problemas.
Nós vemos, as institutas, nós vemos textos falando sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o perdão, sobre o pecado, sobre confissão, sobre várias coisas, porque ele manteve o seu olho fixo em Jesus, e não na tempestade. O Senhor cuida de cada um de nós. Na tempestade Ele nos ajudará a crescer, e Ele tem cuidado de nós. Nós vamos parar por aqui, mas eu gostaria que nós estivéssemos firme e tentássemos lembrar destas frases. Certeza na tempestade não é só que vai se molhar, não é só que provavelmente sua casa não vai aguentar, que o rio vai transbordar. Está rimando, vamos lá. Certeza na tempestade é que Ele nos trouxe aqui. Se o próprio Jesus muitas vezes nos manda para a tempestade, Ele vai cuidar de nós. Como Ele cuida? Uma das formas é intercedendo por nós. Que valor tem essa oração de Jesus? Pensar que Ele se preocupa conosco. Não só ora, mas Ele virá até nós, Ele vem até nós. A gente não enxerga, mas Ele vem até nós. E as tempestades nos ajudam a crescer. Tanto nessa comunhão, quem passou por uma grande tempestade nunca esquece do momento de comunhão que teve com Deus, nunca antes na vida, nunca antes. É no vale da sombra da morte, que nós sentimos que o Senhor é aquele pastor que está ali, e também sentimos que não vai faltar nada. Que Deus nos ajude, irmãos, e nós possamos nos firmar, ter a nossa fé exercitada, crescermos nos caminhos do Senhor. Nós vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por esse dia e pela Tua palavra, Deus. Ó Pai querido, que nós estejamos mais e mais fortalecidos, confiantes no Senhor, ó Deus. No mundo que nós vivemos, são tantas tentações, são tantos problemas que enfrentamos, são tantos caminhos, ó Deus, decisões que tomamos, que podem mudar a nossa vida, ó Pai, para o bem e para o mal. Te pedimos a Tua direção, ó Deus, e sobre a Tua direção, ó Pai, possamos ter sempre a certeza de que virão momentos bons, mas também momentos de tempestade, e que nós possamos estar preparados para viver em qualquer situação, ó Deus. Pai, o Senhor ajude cada um aqui, ó Deus, que o Senhor esteja com a dúvida de cada um, principalmente que o Senhor esteja fazendo com que cada um de nós estejamos enxergando essa presença de Jesus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nós oramos, somos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.